O Triângulo das Bermudas é um estiramento do Oceano Atlântico, delimitado por uma linha imaginária entre a Flórida, Porto Rico, passando por Cuba, e logicamente as Ilhas Bermudas. O primeiro a utilizar esse nome para designar essa região misteriosa foi o jornalista e escritor Vicente H. Gardis, em 1964. Essa região também é conhecida como Mar do Diabo, Triângulo Maldito, Triângulo da Morte, Mar dos Barcos Perdidos, Cemitério de Barcos, Triângulo do Diabo e outros nomes que foram dados pelos raros sobreviventes e também por jornalistas de todo o mundo. A febre das Bermudas se deu mais nos anos 70, quando várias investigações sobre o lugar foram retomadas, mas sem conclusões satisfatórias. São vários os casos de desaparecimentos de barcos e aviões nessa área. Muitos não deixaram vestígios. Alguns foram posteriormente encontrados, porém sem nenhuma pessoa a bordo, ou sequer uma pista de que ali haviam estado. Geralmente as cargas e equipamentos eram encontradas intactas, assim como haviam sido embarcadas em seus portos de origem. Os aviões em sua maioria nunca foram encontrados. Várias supostas explicações foram surgindo com o tempo, mas nenhuma delas pode ser comprovada. Desde hipóteses de OVNIs sequestradores até tempestades magnéticas que teriam feito com que bússolas e equipamentos de navegação parassem de funcionar, mas isso não explicaria o total desaparecimento da tripulação, nos casos em que as embarcações foram encontradas posteriormente. Existem ainda aqueles que acham que tudo não passa de coincidência. Outras hipóteses seriam erro humano, anomalias magnéticas, bolha de gás metano que se elevavam e engoliam tudo ao redor. Veja a explicação a seguir: vulcões submarinos em erupção, piratas, animais submarinos gigantescos e outras tentativas absurdas de se explicar o desaparecimento de tantas pessoas. A teoria das bolhas de gás metano surgiu por volta de 1998, levantada pelo geólogo inglês Benny Shanwell. Segundo ele, existem várias reservas de metano congelado e comprimido no fundo do oceano e se elas desmoronam, causam explosões submarinas, e com o deslocamento de ar e água, afundam as embarcações que estiverem no local. Questionado sobre os aviões desaparecidos, ele disse que em casos mais extremos as explosões poderiam superaquecer os motores de aeronaves que estivessem passando pelo local. Mas ele não soube explicar como as tripulações de barcos encontrados intactos desapareciam. A região do Triângulo das Bermudas também é conhecida pelos cientistas por ocorrerem outros fenômenos interessantes, só encontrados ali, ou encontrados em maior concentração do que em outras partes do mundo. São encontradas em grande número, por exemplo, cavernas subterrâneas que dão passagem a lagos e mares no continente americano. Relatos de sobreviventes que quase desapareceram na região citam uma grande neblina que ofuscava a visão e fazia parecer que mar e céu eram a mesma coisa. Um capitão de fragata disse que sentiu uma força puxando o barco no sentido contrário ao que ele tentava direcionar sua embarcação. O rebocador que socorria um grande cargueiro escapou dessa mesma névoa descrita por várias pessoas, porém o cargueiro teria desaparecido depois de uma espécie de tempestade na qual o dono do rebocador disse ter passado. Existem no planeta vários outros pontos, conhecidos como portais do diabo ou triângulos de tempestades magnéticas, mas o mais famoso, sem dúvida, é o Triângulo das Bermudas. Uma lista de apenas algumas embarcações e aeronaves desaparecidas no Triângulo das Bermudas. Kairyū Marus, um navio enviado pelo governo japonês, justamente com o intuito de estudar o fenômeno no local, desapareceu sem deixar nenhuma pista, com dezenas de cientistas a bordo. Rosalie, barco francês desaparecido em 1840. Foi encontrado meses depois na área do Triângulo das Bermudas, com as velas recolhidas, carga intacta, navegando normalmente, porém sem nenhum vestígio de sua tripulação. Mary Celeste, barco desaparecido em novembro de 1872, com 10 tripulantes. Foi encontrado em dezembro do mesmo ano sem ninguém a bordo. Atlanta, fragata britânica com 290 pessoas a bordo, desaparecido em janeiro de 1880. Freira, de origem alemã, ficou um dia desaparecido. Saiu de Manzanillo, Cuba no dia 3 de outubro de 1902.
O curioso é que foi encontrado no dia seguinte, no mesmo local de onde havia saído, porém sem nenhuma pessoa a bordo. Todos os tripulantes desapareceram.